Muito bem. Vamos falar agora de uma maneira de fazer a conversão diretamente, tá? Eu gosto muito do raciocínio que está na dedução. O resultado algébrico é uma consequência apenas, tá? Então, é mais fácil entender esse raciocínio do que memorizar fórmula, tá? Então, vamos pensar na escala Celsius e na escala Fahrenheit, ok? Então, para fazermos uma boa correspondência, precisamos lembrar dos pontos fixos, ok? Então, para o ponto de fusão, 0 graus Celsius. E em Fahrenheit, 32. Para o ponto de ebulição, 100 na escala Celsius, 212 na escala Fahrenheit, tá? Muito bem. Digamos que você queira converter uma temperatura em graus Celsius para uma temperatura em graus Fahrenheit. Ou o contrário, eu quero relacionar essas duas escalas, tá? Muito bem, então nós sabemos que o termômetro em si é o mesmo, então o deslocamento da coluna de mercúrio é o mesmo deslocamento, né? Então, a razão entre pensando aqui, né, na coluna de mercúrio, tá? O deslocamento em centímetros ou em milímetros do topo dessa coluna bem fininha de mercúrio guarda uma certa razão. Vamos dizer assim, A para B, que vai ser vai ser uma razão igual a isso sobre isso, igual a isso sobre isso. Então, esse pedaço sobre esse é igual a esse pedaço sobre esse, tá? Então, eu vou escrever diretamente essa proporção. Temos que temperatura em Celsius menos 0 sobre, agora o total, 100 menos 0 é igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32. Temperatura aqui, né, do ponto de fusão, do ponto de ebulição, menos do ponto de fusão da água. Legal. São chamados de pontos fixos, tá? Pontos fixos da escala. Muito bem, aqui nós temos então temperatura em Celsius sobre 100 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre essa diferença que é igual a 180. Isso daqui por si só já dá a conversão do jeito que a gente gosta, tá? Há quem prefira ainda simplificar aqui por 10 e depois por 2. Então fica temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Então isso daqui converte perfeitamente de uma para outra. Lógico, se você quiser a temperatura em Celsius em função daquela, então 5 que multiplica aquela fração. Tá? Então aqui nós temos temperatura em Celsius em função da temperatura em Fahrenheit. Agora, se nós quisermos a temperatura em Fahrenheit em função da temperatura em Celsius, precisamos passar esse 9 multiplicando
e ao resultado disso adicionarmos 32. Então, a temperatura em Fahrenheit, faça aí no papel bonitinho, tá? A gente sempre estuda exatas, não só olhando para a aula, mas com papel e lápis, certo? E borracha. Então, muito bem. Então, fica 9/5 da temperatura em Celsius. Por fim, você passa o 32 adicionando. Você tem isso aqui, tá? Então, aqui você tem a temperatura em Fahrenheit em função da temperatura em Celsius, em graus Celsius. Ok? Muito bem. Por enquanto, temperatura é uma medida do estado da matéria, na verdade, do grau de agitação das moléculas e átomos desse corpo. Pode ser desse sólido, pode ser de um líquido, pode ser de um gás. Vamos ver isso aos poucos, não perca, nos próximos vídeos, tá bom? Valeu!